Boa tarde a todos. É com muito prazer e muito orgulho, que a gente abre hoje mais uma sequência de eventos desse ano, alusivos ao mês da enfermagem, né? Em especial no contexto que nós vivenciamos esse ano, né? Dia 21 de março de 2020, nós temos o registro do primeiro paciente internado com caso de Covid-19 positivo em hospitais administrados pela ProSaúde. Esse paciente foi internado no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá. E de lá para cá são quase 14 meses, de muita luta e muita superação para vencer inúmeras barreiras, perdas de amigos, de trabalho, redesenho de estrutura, de pessoal, de processos, da forma como nós executamos nossas atividades do dia a dia. E a enfermagem se destaca de forma grandiosa no resultado que a gente obteve ao longo desses 14 meses, né? Hoje já são mais de 11 mil pacientes que internaram em hospitais administrados pela ProSaúde com diagnóstico de Covid-19. E vamos chegar agora, no final da semana, a 8 mil altas de pacientes recuperados da Covid-19. 70% desses pacientes atendidos na região amazônica do Brasil e 92% deles fora dos maiores centros urbanos do país, o que engrandece, e abrilhanta ainda mais o resultado do trabalho de vocês. E quanto ao desfecho, traz mais orgulho ainda para a gente. Hoje, a nossa mortalidade global de pacientes internados com Covid-19 está em 23,17%. Melhor do que a média nacional, comparável a alguns trabalhos de fora do país, de grandes centros. Considerando que nós temos uma boa parte desses pacientes que já são referenciados com nível de gravidade elevado para unidades de terapia intensiva. Porta aberta para atender Covid, a gente tem muito pouco. Então, a gente recebe já um doente com gravidade maior. E, mesmo assim, conseguimos entregar um resultado muito bom, com tempo médio de permanência de 8,74 dias. Então, o objetivo dessa semana é que vocês possam compartilhar entre vocês as experiências de sucesso nos ajustes dos processos assistenciais e que levaram a esse brilhante resultado que vocês tiveram ao longo desses 14 meses. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Estamos muito orgulhosos com o que a ProSaúde realizou ao longo dessa crise, e tenho certeza que esse aprendizado e desse debate que a gente institui a partir de agora vai fazer a gente crescer e lidar muito melhor no futuro com crises que a gente possa deparar. Tá bom, pessoal? Parabéns aos enfermeiros, parabéns pelo mês de vocês. E passo a palavra aí para o Rosialdo Lobato, nosso diretor assistencial do Hospital Regional do Sul do Pará, que vai apresentar os nossos palestrantes de hoje e moderar esse nosso primeiro evento. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Fernando Paraguai, pelas palavras. Homenagem à enfermagem é muito importante esse tema nesse momento. Para mim é muito importante hoje moderar. Eu agradeço muito o convite da Sandra, da ProSaúde, para fazer parte dessa mesa, frente às duas feras aí, mundiais, no serviço de renal substitutivo. Eu sou o diretor Rosialdo, sou diretor assistencial aqui de Marabá, região sudeste do Pará. E hoje nós temos dois temas muito importantes, e que são temas que a gente vem se discutindo muito na prática clínica hoje, que é esse paciente renal agudo, esse paciente renal crônico, é o desafio do enfermeiro frente a essa assistência hoje com a adaptação, O nosso próprio lema do nosso congresso ele diz, nossa semana diz que é a história de superação e luta. Realmente nós tivemos luta, tivemos superação. Inclusive as estratégias elas foram ter que ser readequadas, foram reelaboradas, Hoje a gente está discutindo com o Jean Vicedo e vi que a Sociedade Brasileira de Nefrologia ela diz que hoje metade dos pacientes entubados na UTI vão para a diálise crônica, então a gente requer lesão renal. Então é importante demais o tema ser discutido hoje, é importante demais o entendimento do papel do enfermeiro nesse momento.
e vamos nessa. Eu vou ter aqui o orgulho de apresentar a enfermeira Rosivânia da Silva Barros. É lá de Altamira, região transamazônica, né? Rosivânia é especialista em nefrologia, atualmente coordena o serviço de terapia renal substitutiva no Hospital da Transamazônica. É um hospital de alta complexidade, é um hospital que foi acreditado ONA 3, né, e mantém uma acreditação ONA 3, então é importante esse entendimento da equipe hoje frente ao desafio. Profissional de referência no município para a gente, para a ProSaúde. E Rosivânia, boa sorte, e estamos esperando por você essa palestra aqui. Boa tarde, obrigada, Rosialdo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a enfermeira Rosivânia, eu sou coordenadora do Serviço de Terapia Dialítica do Hospital Regional Público da Transamazônica, um hospital, né, acreditado ONA 3, conforme o Rosialdo falou, um hospital onde atende paciente de alta complexidade. Um hospital que está há mais de 12 anos, né, prestando assistência ao usuário da região, né? Então, eu estou muito feliz, obrigada pela ProSaúde, obrigada, Sandra, pelo convite, para fazer a abertura da Semana de Enfermagem 2021 da ProSaúde, aonde tem como tema História de Luta e Superação, a estratégia da enfermagem na pandemia e seu legado assistencial de norte a sul. Né? Um tema bastante importante, né? Um tema aonde descreve a vivência da assistência de enfermagem no ano de 2020 até o momento. Então, assim, quem somos, né? Quem é o Hospital Transamazônica? Né? Nós somos o Hospital Regional Público da Transamazônica, uma unidade da rede estadual de saúde do governo do estado do Pará, tá? Liderado, né? Gerenciado pela ProSaúde, né? Desde a sua inauguração, desde o ano de 2007, tá? É um hospital aonde atende 100% aos usuários SUS, é um hospital aonde atende a alta complexidade aos usuários, né, dos 9 municípios que abrange a Transamazônica. Né? É o único hospital da região aonde tem o serviço de tratamento de hemodiálise, o serviço de terapia dialítica. Tá? E a gente consegue, né, fazer um trabalho abrangendo e atendendo os pacientes de todos esses municípios. Então, a Semana de Enfermagem, para o Hospital Regional Público da Transamazônica, ela tem como tema hemodiálise em tempo de pandemia, gestão e segurança da assistência de enfermagem. Né? Então, como foi o serviço de hemodiálise, como foi o serviço prestado da terapia dialítica desde o início da pandemia. Né? Então, a gente tem aqui algumas fotos, né? A primeira foto, do lado direito, ela descreve, né, o nosso serviço, um serviço que já tem 12 anos, né, que está sendo prestado, um serviço que é prestado com segurança e qualidade no que se faz, na assistência do usuário, né? Um serviço que hoje ele atende 114 usuários renais crônicos, usuários que de um programa regulado, um programa que está todos os dias, né, fazendo essa assistência, fazendo a substituição, prestando um serviço de qualidade e segurança para eles. Rosivânia. Só um minuto. Oi? Rosivânia, só um pouquinho, que acho que a gente teve algum problema, a apresentação não entrou. Não está aparecendo a sua apresentação. Compartilha ela de novo, por favor. Ok, Sandra? Sim. Ok. Quer que eu comece de novo? Não, só vai fazendo rapidinho assim. Então,
um serviço, né, que a gente já presta, né, já faz há mais de 12 anos na instituição, né? Mas no ano de 2020 nós tivemos que se preparar para um novo, né? Um vírus, o coronavírus, um vírus, uma pandemia que vinha, né? Em toda a história, né, do mundo, em toda a história do Brasil, né, um vírus que já tinha se alastrado, mas a gente, mesmo prestando uma assistência de qualidade, uma assistência segura aos usuários, nós tivemos que se preparar para atender o paciente com possíveis, né, agravamento renal por conta do coronavírus. Então, o que é o impacto renal da Covid-19? Como foi, né? Então, a gente teve que fazer as adaptações, a gente teve que treinar a equipe especializada da nefrologia para atender com segurança ao usuário, né? Então, a gente já fazia esse trabalho na UTI adulto, né? Na UTI clínica, mas a gente teve que fazer, o serviço teve que fazer várias adaptações, né? A gente tinha que garantir a assistência a esse usuário, mas a gente tinha que fazer uma assistência segura, né? Uma assistência com qualidade. Então, as alas COVID, as UTIs COVID, teve que passar por várias adaptações, ou ser realizada várias adaptações, criar novos pontos de diálise, para que os usuários não fosse transferido ou não fosse removido das alas para dialisar no centro de diálise, né? Que o nosso hospital ele tem 2 pavilhões, né? 2 andares. E a unidade nossa de terapia dialítica, ela fica no 1º andar. Então, as UTIs COVID, que é do 2º andar, então, a gente não queria e não poderia e não teria como ficar removendo o paciente para fazer o tratamento na terapia dialítica. Então, a gente teve que fazer várias adaptações. O serviço de manutenção foi o principal parceiro nosso nisso, porque teve que mexer com a parte hidráulica das alas COVID, né, aonde estava sendo montado as unidades para atender esses usuários, né? Então, a Covid-19, ela é uma doença sistêmica, né, que ela afeta o organismo dos usuários como um todo, principalmente os usuários de UTI, principalmente os usuários mais graves. Os rins, eles sofrem um impacto. Então, e com isso, então, a gente criou, a gente fez uma adaptação, a gente se preparou até receber o primeiro paciente COVID na nossa instituição, né? Então, enquanto os outros estados, eles já estavam falando do cuidado com o usuário COVID, atendendo o usuário COVID, nós do Nordeste, nós aqui do Hospital Regional Público da Transamazônica, estava se preparando para receber esse usuário, que o primeiro usuário na nossa instituição chegou em meados, né, de abril de 2020. Então, quando esse usuário chegou, os setores, né, COVID, as alas COVID já tinha sido passado por essas adaptações, a equipe já tinha sido treinada, a equipe estava sendo acompanhada, a equipe que dialisa os pacientes da UTI COVID, a equipe da nefrologia, ela é uma equipe mais preparada, é uma equipe mais treinada por conta das diálises e as intercorrências que cada usuário grave, né, de UTI, eles apresentam, né? Então, foi isso que as adaptações, foi isso que o serviço de terapia dialítica preparou. Então, a cada atendimento e investigação, né, de pacientes, o que a gente esperava, como que a gente procedia, como que o serviço trabalhava no cuidado com esse usuário, na precaução, na prevenção dos demais pacientes, né? Então,
quando o usuário ele chega no nosso serviço, quando o usuário ele vinha para a sessão de hemodiálise, né? Então a gente já fazia um acompanhamento, já sabia, já fazia um histórico da situação atual daquele usuário, né? Então, o nosso serviço de terapia dialítica, ele é privilegiado por conta que nós temos um transporte que faz o percurso e pega os usuários de diálise em dia de diálise, né? Então, o próprio hospital, o nosso serviço tem um transporte fixo para buscar e trazer esses pacientes dialíticos. Então, o monitoramento, o acompanhamento é feito desde a busca desses usuários na sua residência, né? Então, os motoristas da instituição, os motoristas do serviço responsável pelo transporte desse usuário, eles também já faziam a busca, já fazia a investigação do paciente quando ele ia pegar. Então, quando o usuário ele relatava algum sintoma, febre, mal-estar ou tosse, né? Então, o próprio motorista já acionava o serviço de terapia dialítica, o motorista já informava a situação daquele usuário, exatamente por conta das precauções e do transporte desse usuário até a nossa unidade, né? Então, quando o usuário chegava à unidade, a gente fazia o acionamento do médico, a gente comunica o nefrologista de plantão, a enfermeira aciona a equipe de enfermagem, o usuário ele é dialisado no primeiro momento, né, separado, né? Então, é feita a coleta de exames da COVID, né? O teste rápido, o SWAB, foi feita tomografia, paciente dialisa separado com a equipe exclusiva e quando o resultado, né, se negativo, o usuário volta a dialisar no horário normal, em turno normal. Se confirmado positivo, o usuário permanece em diálise no último turno da terapia, né, do último turno de diálise, que hoje o último turno de diálise nosso é o 4º turno, que é das 22 às 2 da manhã, e segue o protocolo, né? O protocolo é de isolamento até completar o tempo de isolamento, então ele dialisa separado. Esse usuário, ele não vem, né, no nosso transporte junto com os pacientes, na verdade, a família fica responsável pelo transporte dele por conta dos demais usuários, tá? Como seria, né, o cuidado de enfermagem e a segurança do paciente COVID, né? Então, a gente vai falar mais agora um pouco sobre o usuário COVID em internação, né? Como que é o cuidado de enfermagem e a segurança desse paciente, né? Então, como eu falei no início, a gente teve que fazer várias adaptações, o hospital teve que fazer várias modificações para a gente atender esse usuário. Então, foi adaptado vários pontos de hemodiálise, né, em todas as alas COVID, em todas as UTIs COVID, que hoje a UTI COVID, ela é 30 leitos, né, e 20 leitos clínicos, né, UTI COVID 30 leitos e 20 leitos COVID clínico. Né? Então, a gente teve que fazer várias adaptações para que isso aconteça, para que o usuário ele não fosse remanejado com todo o processo de terapia dialítica, com todos os equipamentos, com bombas, né? Com todo o serviço prestado numa UTI para realizar o procedimento de hemodiálise no programa, na unidade de terapia. Então, a equipe fixa, né, uma equipe segura e treinada para todas as intercorrências. A gente trabalha em parceria
com a equipe da ala Covid, né? A gente trabalha com o enfermeiro da ala Covid, com o médico da ala Covid, que trabalha em parceria conosco e ajudando a prestação de cuidados deste usuário em relação à terapia dialítica. Como foi, né, para o hospital, para o serviço, o preparo para o novo? Né? Como que a gente se preparou para atender esses pacientes COVID? O acompanhamento diário da equipe de enfermagem, né, mão de obra específica, né, a gente faz o acompanhamento das alas COVID, das diálises diárias, do quantitativo de horas para as diálises de cada usuário, juntamente com o nefrologista, juntamente com a equipe das alas COVID. Né, foi contratado, né, ampliação da equipe para atender as demandas pelo quantitativo de pacientes COVID que a gente tem no nosso hospital, né, pelo quantitativo de horas de diálise que a gente presta a esses pacientes. Né, resultados de exames, né, então, todo dia é feito a avaliação dos resultados de exames, né, principalmente ureia, creatinina, o sódio, potássio, né, faz o acompanhamento para identificação precoce das diálises nesses usuários. Acreditamos, né, que 20% dos nossos usuários, eles são submetidos ao tratamento de hemodiálise. Né? Então, a quantidade de leitos de UTI COVID, de UTI clínico, né, que nós temos hoje 30 leitos de UTIs COVID, ampliação dos pontos da diálise, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha uma média de 8 pontos de diálise, né, nos isolamentos, em locais emergenciais, para atender essas terapias dialíticas, essas hemodiálises, né, nesses usuários que necessitam do tratamento. Né? Então, antes da pandemia, uma média de 8 pontos, a gente trabalhou e hoje a gente tem 20 pontos de hemodiálise em todas as alas COVID, né? Inclusive no pronto atendimento, né, por conta da gravidade de alguns usuários, e aí a gente também tem ponto lá para dialisar pacientes. Vias de acesso, né, falando em hemodiálise, o tratamento de hemossignifica sangue é um tratamento que é filtrado o sangue através de uma máquina, né? Então, para a gente fazer a hemodiálise, né, prestar essa assistência, a gente precisa de uma via de acesso, né, e que é um catéter, né, passado pelo nefrologista. No caso, a gente está falando dos pacientes de hemodiálise, então a primeira escolha é um catéter, tá? Então, é passado pelo nefrologista ou pela equipe de cirurgião vascular. E essa via de acesso a gente tem prazos para troca, né? Então, houve treinamento também para sensibilização das equipes referente a esses processos, né, de catéter, esses processos de infecção, né, com o objetivo de reduzir as infecções. Né? Então, a CCIH, ela faz o acompanhamento, a SCIH, ela faz o monitoramento, né, dos prazos desses catéteres, da via desses catéteres, porque a gente segue os prazos destinados. Ampliação do corpo técnico, né? Então, a gente foi feito, né? A diretoria fez a contratação de mais técnico para a gente garantir, porque hoje o serviço de terapia dialítica nas UTIs COVID, elas funcionam 24 horas, né? Então, tem usuários que eles fazem grandes horas de diálise, né? Muitas horas de diálise, né? Então, hoje, o nosso serviço prestado nos usuários da UTI, né? A quantidade de hora por usuário varia em média, entre 8 a 12 horas de diálise. Né? Então, isso é bastante hora para uma grande quantidade de usuário. Então, foi feita ampliação do corpo técnico de enfermagem, né? A diretoria ela alugou, né, mais 2 máquinas de hemodiálise, fez a alocação, né, de osmose portátil reversa, né, que é as osmoses, né, e esses equipamentos que garantem o funcionamento deste serviço.
né? Nós estamos também, foi feita a criação, né? Foi criado kits para recepção de usuários suspeitos ou confirmados de Covid, né? Então, tem os kits para atender cada usuário, né? Que o kit é composto por aparelho de pressão, termômetro, oxímetro, né? Então, são esses aparelhos, né? Aparelhos de HGT, então, esses aparelhos que compõem cada kit. E cada kit tem, cada maleta, né, tem os kits que é destinado ou para suspeito ou para confirmados, tá? A destinação das macas, das cadeiras de rodas, né, então, para os usuários COVID, né, foi identificado com cores, né, diferentes, né, as marcas que era destinada para esses usuários. Então, não se faz uso para outra destinação, a não ser para as COVID, os que é identificado como equipamento COVID. Foi feita simulação de paramentação, desparamentação, né, a CCIH, juntamente com as coordenações, com a coordenação do serviço de hemodiálise, com coordenações de outros serviços, coordenações de alas COVID, UTIs COVID, né, a simulação da paramentação e a desparamentação, para garantir o mínimo possível ou a não contaminação desses profissionais, né? Então, com todos esses aparatos, né, a gente conseguiria, né, garantir a segurança do usuário. Então, a gente segue os protocolos, a gente segue fazendo as determinações, né, e aí a gente garante a segurança e a assistência desse usuário no tratamento de hemodiálise, no tratamento da terapia renal. Então, os nossos resultados, né, da assistência prestada, né, pelo serviço de hemodiálise, né, em UTIs e unidades COVID, né, nós temos aqui alguns gráficos, onde faz a comparação das horas de diálise que o hospital, né, prestou a esses usuários, né, durante o ano de 2020 e durante o ano de 2021. Né? Então, a gente começou a receber o primeiro paciente COVID em meados de em abril de 2020, e aí, a partir daí, a gente começou a ter aumento, né, por complicação da doença do COVID na função renal, falando de insuficiência renal aguda, tá? Então, a necessidade da terapia dialítica, ela aconteceu, né, do tratamento de hemodiálise, aconteceu em virtude, né, do próprio coronavírus, da situação pulmonar, né, do problema pulmonar, do uso excessivo, né, de muitas drogas, né, analgésicos, sedativos, antibiótico terapia, né? E aí essa gama de medicações, né, ela começou a afetar o problema renal do usuário, né? Começou a afetar o rim e nós começamos a ter um problema renal devido à sobrecarga do rim, do quantitativo de muitas drogas, né? Então, diariamente faz avaliação dos exames desse usuário, diariamente a nefrologia está fazendo o acompanhamento destes exames, sendo acionada e acompanhada para a avaliação quanto ao início de hemodiálise, tá? Então, nós tivemos em 2020 um pico, né, foi quando a gente começou a receber maior quantidade de usuário COVID. Então, nós fizemos 581 horas de hemodiálise, tá? Em 2021, em abril, né, deste ano, a gente já, março e abril, né, que foi quando a gente teve o outro pico, a gente ficou em março de 161 e abril 581 horas de hemodiálise, tá? Comparando, né, as hemodiálises, né, anterior à pandemia, né, as horas de hemodiálise que a gente prestava em UTI adulto clínico, né, no pronto atendimento ou isolamento das unidades,
a gente teve em 2019 1.630 horas de hemodiálise. Em 2020, com o coronavírus, 3.037, e até abril de 2021, 1.743 horas de hemodiálise. Então, em 4 meses já de 2021, a gente já está quase com 50% das horas de hemodiálise, né? Aliás, mais de 50% das horas de hemodiálise em relação ao ano de 2020. Né? Então, isso mostra, né, isso comprova a quantidade de horas executadas, isso comprova as adaptações que a gente teve que realizar e a assistência que a gente presta a esses usuários, a garantia que a gente faz do atendimento ao usuário em relação ao tratamento de hemodiálise. Aqui o próximo slide é o serviço de terapia dialítica do nosso hospital, né, do Hospital Regional Público da Transamazônica. Né, então, o transporte que eu falei, né, mais anterior, o transporte que faz esse trabalho, né, de buscar e deixar os usuários de terapia dialítica no dia das suas sessões, tá? A máquina de hemodiálise, né, que garante a execução do serviço, né, e a quantidade de pacientes que a gente consegue atender, os pacientes renais crônicos, né. Hoje, nós somos um hospital de alta complexidade e o único que garante o tratamento na região. Temos 114 pacientes renais crônicos em tratamento e em acompanhamento no programa regular, que é 3 vezes por semana, e um quantitativo de pacientes em tratamento ambulatorial, que é aqueles usuários que o médico faz o acompanhamento, e alguns usuários que já estão no estágio 5 da doença, aguardando, né, ou sendo monitorado ou prorrogando, né, em acompanhamento medicamentoso para não iniciar a hemodiálise por enquanto. Esta foi a minha apresentação, né, sobre o tratamento, né, sobre a assistência prestada ao usuário no Hospital Regional Público da Transamazônica nas alas COVID, pacientes COVID, pacientes com necessidades do tratamento, pacientes que, obrigatoriamente, pacientes que a gente consegue realizar a assistência dele. Obrigada. Rosialdo, está com você novamente. Obrigado, Rosivone, pela palestra que deste para a gente, pela contribuição brilhante, fala, tá? Tu contextualizaste realmente tudo que precisa ser entendido hoje frente a essa situação pandemia, né? Então, volto ao nosso tema do nosso Semana de Enfermagem, que é a história de lutas e superação. Eu acredito que muitos gestores têm história de luta e superação. E a nossa preocupação realmente é essa, é desse entendimento do enfermeiro hoje frente a um paciente crítico. Hoje, se você for ver, o perfil mudou, né? Não tem mais moderado, mais leve, é mais terapia intensiva. Então, está se vendo muito isso hoje na questão da assistência ao paciente. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo resultado. Deu para ser bem entendido o entendimento do contexto, da estruturação do processo. E obrigado mesmo, parabéns, tá? Pessoal, só para a gente dar entendimento e continuidade desse processo nosso brilhante que é hoje da parte de hemodiálise, não esquecendo que são 5 dias aí de semana de enfermagem, então a cada dia vai ter um tema diferente, via live. É importante a participação de todo mundo, é importante ter o entendimento do enfermeiro frente a esse processo hoje assistencial. O enfermeiro é uma peça fundamental nessa qualidade assistencial do paciente. Bom, temos aqui um outro palestrante também que eu tenho o prazer de apresentar nessa mesa, né? É o James Pinto, ele é enfermeiro, também especialista em nefrologia. O James, ele é responsável técnico pelo serviço de terapia renal substitutiva do Hospital Sudeste do Pará, em Marabá. É um hospital também de alta complexidade, também buscando uma certificação, buscando melhorar sempre no processo de resultados.
atende hoje um total de quase 1,5 milhão de pessoas, né, que são os 23 municípios. Ele vai apresentar hoje um tema também que eu vejo que é muito importante, a gente discute muito na prática clínica hoje, que é a atuação do enfermeiro nefrologista na assistência do paciente com lesão renal aguda diante da pandemia Covid-19. James, boa sorte e estamos todos ouvindo. Boa tarde, tudo bem? Sou enfermeiro, James, sou coordenador do setor de terapia renal substitutiva. Também coordeno as sessões de diálise, também coordeno as sessões de hemodiálise das unidades de terapia intensiva, né, Covid, não Covid, aqui do Hospital Regional Sudeste do Pará. Agradeço muito pelo convite, né, da sede, ProSaúde, Sandra e diretoria, e a gente vai fazer uma pequena explanação aqui dos nossos dados aqui, né, falando um pouco sobre essa atuação do enfermeiro, né, diante dessa pandemia. Então, a gente vai falar aqui, dando continuidade, né, a gente vai falar sobre a atuação do enfermeiro nefrologista na assistência dos pacientes com lesão renal diante da pandemia Covid-19. O impacto do Covid-19 na função renal. Então, segundo estudos, Sociedade Brasileira de Nefrologia, os pacientes acometidos do Covid-19 têm um perfil de UTI, né? Então 20% dessa população, eles estão apresentando com essa disfunção renal, né? Mediante esse impacto de grandes drogas, infusão de drogas, a maioria dos usuários também não tinham conhecimento de algumas doenças de base também que foram descobertas depois da doença Covid, né? Então, assim, tudo isso leva a essa disfunção desse usuário, que tem essa totalidade de 20% hoje, segundo estudos, da disfunção renal. Então, esse é o Hospital Regional Sudeste do Pará, Dr. Geraldo Veloso. Ele foi inaugurado em outubro de 2006 e, desde então, é gerenciado pela ProSaúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. Hoje, atualmente, nós temos 40 leitos de UTI adulto Covid, temos 20 leitos de UTI adulto não Covid, temos também 9 leitos de UTI pediátrico, 9 leitos de UTI neo, 12 leitos clínicos adultos Covid também, 11 leitos clínicos adultos não Covid. E nós também disponibilizamos também de 120 vagas em setor de terapia renal substitutiva ambulatorial. Nós, Hospital Regional Sudeste do Pará, nós somos referência em terapia renal substitutiva, tanto ambulatorial quanto unidades de internação e UTI. Apresentamos aqui, são dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o censo 2020, é o último censo, ele dá uma distribuição de unidades ativas por região. Aqui ele mensura de norte até o sudeste, ele dá uma porcentagem dessas unidades ativas hoje, né, que a gente vê que é mínima em relação à quantidade de usuários que necessitam fazer essa terapia intensiva. Ela dá também esse número de unidades de diálise também no Brasil. Então, ela estratifica de 2008 até 2020. Então, ela consegue estratificar isso para a gente consegue ter uma visão desse número de unidades de diálise disponível no Brasil. Aqui também da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2020, ela dá um total estimulado de pacientes em tratamentos dialíticos por ano.
Então, a gente percebe que é bem notório que é uma crescente de número desses usuários que necessitam desse tratamento e eles permanecem fazendo a terapia renal substitutiva. Nós vamos focar agora na parte assistencial. Então, o que a enfermagem precisa saber? Diante da pandemia, é bem notório, segundo estudos, é bem notório que o enfermeiro assistencial, ele é a figura importante ali para a gente desenvolver esse bem-estar desse paciente, a gente conseguir melhorar o quadro clínico desse paciente. E o que o enfermeiro precisa saber? Ele tem que ter uma visão bem macro dos cuidados. Como foi dito já, falando de adaptações, a equipe ela passou por um processo de adaptação. Então, essa visão que alguma equipe tinha de clínicas, ela passou a ser de cuidados intensivos. Então, assim, o enfermeiro, a equipe de enfermagem, ela tem que ter essa visão macro de cuidados, bem diferenciado desse usuário que está em leito de UTI ou usuário que é acometido pelo COVID. Ele tem que ter uma visão bem macro de cuidados. Com isso, ele também tem que ter um conhecimento da patologia, que é para ele poder saber trabalhar, avaliar esse quadro clínico do paciente junto com toda a equipe. A enfermagem também precisa alinhar processos assistenciais internos. Ele tem que ser conhecedor de todos os processos assistenciais e tem que ser traçado com toda a equipe durante a visita multi desse usuário. Mediante isto, ele também tem que acompanhar os exames de laboratório e de imagem realizados desse usuário. De rotina, é realizado todos os dias os exames desse usuário. Então, após a realização, a enfermagem, ela tem que ter essa curiosidade e uma sequência que vai ser realizado. Então, ele tem que olhar esses exames, ele tem que avaliar junto com a equipe na hora desse encontro multi, né, e traçar melhor situação clínica para esse usuário. Depois, ele vai avaliar toda essa linha de cuidado traçada, para saber se teve resultado, se atingiu os objetivos ou se precisa mudar. Mediante o acompanhamento de laboratório, o que o enfermeiro vai ter que focar? Né? Ele vai ter que avaliar esse hemograma desse paciente. Dentro desse hemograma, ele vai focar na hemoglobina desse paciente, no hematócrito desse paciente e nas plaquetas do paciente. Então, esses três indicadores que vêm associados ao hemograma, ele tem uma relação também associada à patologia principal do paciente. Então, assim, o que ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir fazer um comparativo de valores sequenciados, e ele vai saber mais ou menos se o paciente está conseguindo manter esses valores, se o paciente está reduzindo esses valores, se o paciente está tendo um acréscimo desses valores, e aí ele vai ter uma noção, um conhecimento e uma segurança na hora de fazer esses alinhamentos de processo. Falando também nos exames de laboratório, ele vai ter que fazer um parâmetro, ele vai fazer um comparativo da creatinina desse paciente. Aqui nós temos relações para homens e mulheres, né, onde esse enfermeiro, essa equipe de enfermagem, vai olhar esses exames diariamente desse usuário e vai também fazer um comparativo diário e ver se ele está tendo perca, se está mantendo ou se está com alteração dessa função renal também por essa pesquisa aqui, que é o creatinina. Na ureia também a gente consegue mensurar também essa função, que são os marcadores, né? Que é a ureia, a creatinina e o hemograma também a gente pode estar fazendo esse comparativo. Na ureia do paciente também, a gente também pode estar fazendo, a equipe de enfermagem pode estar fazendo esse comparativo, juntando todos esses marcadores e eu consigo dar uma segurança maior para o cuidado desse paciente, ou até mesmo a enfermagem consegue ter uma visão diferenciada por uma linha de cuidado diferenciado desse usuário.
Quando identificadas alterações da função renal, o que fazer? O que a equipe deve fazer? Ele tem que sinalizar o médico plantonista de imediato. Após sinalizar esse médico plantonista imediato, ele vai acionar a equipe de nefrologia. Quando eu falo da equipe de nefrologia, é o conjunto de profissionais que formam essa equipe. Depois disso, ele vai recuperar a função renal desse usuário. Ele vai fazer uma tentativa de recuperação de função renal desse paciente, visando o quê? Visando melhorias para que esse usuário não chegue a uma terapia renal substitutiva. Ele vai melhorar a hidratação desse paciente, porque às vezes o paciente ele tem várias drogas vasoativas, esse paciente, por ele ter já uma perda de função, o médico plantonista, às vezes ele começa a reduzir essa questão de infusão de hidratação no usuário, então o nefro já começa a ter esse alinhamento aí de cuidado junto com o médico intensivista, e aí ele vai reavaliar a prescrição medicamentosa. Então, os dois profissionais, eles podem reavaliar essa prescrição medicamentosa. Essa reavaliação medicamentosa também, ela pode surgir também desse profissional enfermeiro, né? Que a gente pode também estar reavaliando essa prescrição e associando essa prescrição com esse quadro clínico do usuário, junto com os exames apresentados diariamente desse usuário. Com tudo isso, vamos estabilizar o quadro clínico, a função renal, que é esse o nosso objetivo, identificar essa disfunção renal desse usuário no leito de UTI ou no leito clínico, e aí identificou essa disfunção desse usuário, vai ser feita toda essa intervenção para chegar nessa estabilização do quadro clínico do paciente. Identificada uma grande perca da função renal e necessita iniciar a terapia renal substitutiva. Hoje, pelo cenário que hoje apresenta nas unidades de terapia intensiva, pelo avanço da doença, pela piora rápida da função renal do paciente, a modalidade hoje que se enquadra perfeitamente para conseguir dar essa melhora é a modalidade de hemodiálise. A diálise peritoneal tem alguns casos isolados, dependendo do quadro do paciente e da situação também de acesso desse paciente, que às vezes essa modalidade peritoneal ela é dada uma continuidade. Isso varia muito do quadro clínico de cada paciente e avaliação médica e prescrição. Mas hoje, 90% hoje de modalidade nas unidades de terapia intensiva é hemodiálise. Então, para fazer essa hemodiálise, essa terapia, existem alguns tipos de acesso. Então, precisamos de um acesso calibroso para fazer essa terapia no usuário que necessita. Então, isso é um acesso exclusivo do médico nefrologista, é ele que implanta esse catéter no paciente. Então, eu tenho um catéter de curta permanência, que é exclusivo do nefrologista, e eu tenho longa permanência, que esse de longa permanência, ele é exclusivo do médico vascular. E eu tenho um acesso definitivo. Então, hoje, o que aparece mais 99% de acesso dos usuários que estão no leito de UTI com COVID? São esses de curta permanência e o acesso definitivo também recebemos alguns pacientes. Usuário que não tem um acesso definitivo, teve necessidade de fazer o tratamento de terapia renal substitutiva. Então, é implantado esse acesso, um acesso permanente calibroso. Ele, na maioria das situações, dependendo se for duplo lume ou triplo lume, ele é exclusivo só para procedimento de hemodiálise. Então, ele apresenta nessa forma um acesso, um lume venoso e um lume arterial.
Então, aqui na ponta desse catéter, que é um conector fechado, é colocado também esse conector, que ele dá uma segurança maior durante os procedimentos. Então, ele fica um sistema mais fechado, então diminui o risco de infecção para esse usuário. E ele tem o mesmo objetivo, que é utilizando a heparina, que é quando eu faço o flanche com soro fisiológico, eu consigo deixar essa via heparinizada e eu consigo manter ela acessível e com bom fluxo para as diálises seguintes. Então, aqui o enfermeiro da unidade, ele tem que ter um olhar bem focado nesse acesso do paciente também, em relação a curativo desse acesso, que é de competência do enfermeiro, e a manutenção também desse acesso. Então, ele vai avaliar, ele vai acompanhar também esse acesso, e ele tem que ter esse foco bem direcionado para o acesso do paciente em hemodiálise. O acesso definitivo também, às vezes, é bem comum a gente encontrar também esse acesso durante as sessões de hemodiálise. Na maioria das vezes, são pacientes que já fazem diálises ambulatoriais na clínica, e esse paciente ele é acometido pelo vírus também, e esse paciente ele acaba chegando na nossa unidade de terapia intensiva para dar continuidade nesse tratamento. Então, ele tem essa fístula, os cuidados vai ser os mesmos, os cuidados que é feito lá na unidade ambulatorial com esse membro, vai ser feito lá na unidade de terapia intensiva, e o enfermeiro também da unidade de terapia intensiva, ele tem que ter o olhar bem focado, diferenciado, nesse usuário que tem esse membro da fístula. Então, esse membro da fístula, ele vai ficar exclusivo para o procedimento de hemodiálise. Ele não pode deixar aferir pressão arterial nesse membro da fístula, não pode deixar fazer coleta de sangue nesse membro da fístula, então tem que deixar esse membro da fístula preservado e exclusivo para fazer o procedimento de hemodiálise. E o enfermeiro da unidade de terapia intensiva, ele vai acompanhar todo o processo de diálise desse paciente, desde a chegada da equipe na unidade até o término de diálise e evolução desse paciente lá no prontuário. O acompanhamento diário do enfermeiro nefrologista, ele faz uma avaliação beira-leito desse usuário todos os dias, ele visualiza todos os exames realizados desse paciente, ele faz acompanhamento das HDs realizadas, ele orienta e acompanha essas hemodiálises, ele dá esse apoio para a equipe de nefrologia lá dentro da unidade de terapia intensiva. E vai ouvir também o paciente quando possível. Às vezes é um paciente que está no leito de uma UTI de terapia intensiva, mas é um usuário que ele está consciente, ele sabe onde ele está orientado. Então, assim, quando possível, sempre vamos ouvir o paciente. Aqui é apresentado, aqui é uma apresentação das sessões de hemodiálise que são realizadas no Hospital Regional Sudeste do Pará. Aqui está mensurando de junho de 2020 até abril de 2021. Aqui está sendo apresentado por número de sessões. Então, está bem notório aqui a crescente que teve desses casos de diálise em unidade de terapia intensiva, que na unidade aqui do Hospital Regional Sudeste do Pará, tivemos o primeiro caso em março de 2020, só que ainda não foi necessário iniciar com uma terapia renal substitutiva. E, de fato, iniciamos com a terapia renal de junho de 2020. Abril, o nosso último dado aqui é em abril, então, assim, teve uma crescente, então, de 22 casos, 22 sessões, que foi junho de 2020, abril fizemos 109 sessões de HD. E isso foi uma média de total de pacientes, uns 200 pacientes, 190 a 200 pacientes, o total. Altas de internação pós-Covid-19
de 20 a 21, nós temos um histórico de 383 altas pós-Covid. E falando também em alta, vem muito associado também com a questão da reabilitação pós-Covid, porque nós pensamos no paciente, no tratamento do paciente como um todo, né? Recebemos o paciente passou por todo o tratamento na unidade de terapia, fez a hemodiálise quando necessário, passou pela equipe multi, foi reavaliada essa questão da alta do paciente, o paciente chegou no momento da alta, e aí, pós a alta, o paciente necessita de um acompanhamento, ficou algum tipo de sequela nesse paciente, também estamos pensando nesse cuidado como completo do paciente. Então, entra a questão da reabilitação pós-alta Covid-19. A unidade de hospitalar do Hospital Regional Sudeste do Pará, ela tem um diferencial, porque aqui trabalhamos com um modelo de gestão bem diferente. Nós temos enfermeiros hospitalistas, que esses enfermeiros hospitalistas também eles é essencial para esse cuidado, para essa complexidade de cuidados do usuário, né? Então, trabalhamos bem próximo desses hospitalistas, que aí eles conseguem conduzir essa qualidade na assistência do paciente. Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado a participação de todos. E está com você, Sandra. Bom, pessoal, a gente teve as duas brilhantes apresentações, né, da Rosivane e do James, onde um complementou o entendimento um do outro, um falou de estrutura, outro falou de parte técnica. Importante demais isso. Queria agradecer os dois, nesse momento. Que bom vocês fazem parte do nosso time. São enfermeiros diferenciados, enfermeiros engajados com a assistência do paciente. E isso mesmo que nós queremos na nossa saúde. Queremos sempre diferencial para nossos pacientes. Eu agradeço a Sandra aí por essa oportunidade de fazer essa mesa com ela, né? Amanhã tem uma outra live, gente. Doutor Fernando Paragó também, que é um grande parceiro, que não posso esquecer, você me desculpa, doutor, mas foi um lapso. Amanhã tem uma live muito importante, gente. Então, sempre é bom, nessa questão de pandemia do coronavírus, que a gente tem aquele hábito de dizer assim, Covid. Agora, pelo contrário, a gente realmente precisa manter a qualidade assistencial com os seus pacientes. Tem que trabalhar paralelo à pandemia. Então, quanto mais você tiver segurança do paciente, mais uma equipe engajada, mais uma equipe com conhecimento, faz o total diferencial. Amanhã é uma live muito importante, que fala sobre a ventilação do paciente, parte ventilatória, enfim. É bom que todos participem. Sandra, mais uma vez agradeço, Paragó, agradeço. E boa tarde a vocês. Antes de nós terminarmos, chegou uma pergunta aqui, eu vou responder e depois eu vou dar a palavra para o James e para a Rosivânia. O Ítalo está perguntando quais as alterações no processo de enfermagem nas unidades COVID. Eu acho, Ítalo, por tudo aqui que eles apresentaram, a gente teve mudança de fluxo, acho que foi uma coisa muito importante, a gente redesenhou os fluxos das unidades, né? A capacitação, treinamento das equipes, tanto em paramentação como capacitações técnicas também foi um diferencial. Melhorar a qualidade da anotação e da evolução de enfermagem. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles precisaram ser empoderados, eles estão 24 horas do lado do paciente, então, preparados para identificar essas pequenas melhoras, as pequenas pioras do paciente foi um diferencial, e tudo isso um planejamento terapêutico individualizado, né? O COVID, ele se comporta de forma diferente em cada paciente, então, planejar um cuidado individual, identificando precocemente a piora clínica do paciente foi importante. Rosivânia, você quer complementar mais alguma coisa? Teu áudio está desligado, Rosivânia. É isso mesmo, Sandra. Aqui no Hospital Regional Público da Transamazônica, a gente retreinou a equipe assistencial da ala COVID, né, ou a equipe assistencial que presta o serviço de hemodiálise nas UTIs,
né? Porque é uma equipe que faz parte de todo o quadro de equipe técnica de enfermagem da nefrologia, mas é uma equipe diferenciada, é uma equipe mais capacitada, exatamente porque ela precisa, durante o procedimento de hemodiálise, identificar as possíveis intercorrências ou as intercorrências que venham a acontecer com esse usuário durante a sessão, né? Então, o usuário é normal que um paciente de UTI, ele é um paciente grave ou muito grave, ele venha ter mais hipotensão, ele venha ter rebaixamento do nível de consciência, né? Quando entubado, ele apresenta sinais, né, que indica para a gente que ele pode ter uma PCR, né? Então, é um paciente, a equipe é mais preparada, a equipe é mais treinada, a equipe é mais específica para esses cuidados, para essa assistência dialítica nesses usuários. Obrigada, Rosivânia. James, você tem alguma consideração da pergunta? É só deixar bem claro aí para a enfermagem, né, para frisar bem essa questão dos parâmetros que a gente colocou, né, que a equipe vai ter que ficar muito atenta para a gente conseguir ajudar mais ainda o nosso paciente que está lá no leito acometido pelo COVID, né, avaliando, fazendo esses parâmetros de laboratório, fazendo acompanhamento com visita multi e passando, ter esse olhar bem diferenciado para esse usuário, porque ele é um usuário diferenciado, né? E até assim, eu sempre falo assim que o setor de terapia renal substitutiva, com ênfase em hemodiálise, ele é um setor diferenciado, né? Ele chega na unidade de terapia intensiva, a gente consegue fazer esse diferencial lá no paciente, a gente consegue dar essa melhora, estabilidade no paciente hemodinâmica depois que a gente realiza uma diálise bem feita, uma diálise bem trabalhada, uma diálise bem assistida desse paciente. E essa equipe, ela tem que estar preparada, como a colega Rosivânia colocou, que esse paciente ele tem uma desestrutura hemodinâmica grande na unidade de terapia intensiva e principalmente quando ele está em hemodiálise. Então, assim, essa equipe que presta esse cuidado assistencial, ele tem que ser muito bem treinada para a gente avaliar todo esse processo desse paciente que está durante a terapia renal substitutiva hemodiálise beira-leito. Então, assim, eu peço essa ajuda dos colegas enfermeiros, que possamos dar essa prestação de cuidado com assistência para o usuário beira-leito e consiga fazer esse diferencial na assistência pelo paciente lá cometido pelo COVID na unidade de terapia intensiva. E muito obrigado pela participação. O Rosialdo não estava pedindo para você me agradecer, não. Eu estava fazendo sinal aqui para o Rosialdo, mas não era para ele me agradecer. Era para eu falar, porque eu tinha combinado com a Sandra que eu não ia falar no final, né, que é a semana de vocês, mas eu queria falar uma coisinha, né? Eu não gosto de usar o termo empoderamento, porque, para mim, todo o poder num estabelecimento de saúde, ele emana do paciente, né? E tem que ser exercido por ele, independente da categoria do profissional. Então, eu não gosto muito desse termo de empoderamento do profissional. O poder é do paciente, a gente tem que exercer por ele, né? Mas as falas de vocês dão a dimensão do real local, né? Da enfermagem no cuidado, né? Então, da importância não só ali na execução do plano de cuidado, mas em todo esse monitoramento, na organização dos processos, né? E como isso impacta, como isso traz diferença para o desfecho do paciente, né? Então, parabéns, vocês estão assumindo o protagonismo que é merecido, né, da enfermagem, e é por conta desse protagonismo que a gente tem os resultados que tem. Tá? Sandra, eu acho que pode encerrar aí, né?
Sim, obrigada pela participação de todos. A gente espera vocês amanhã na live sobre ventilação mecânica. Obrigada, Rosivânia, Rosialdo, James, Fernando. Obrigada a vocês, obrigada, Pro.